o Lira Neto, que é jornalista, trabalhou muito tempo no Jornal Povo, acho até que ele foi editor de uma das editorias do Jornal Povo. Lira Neto hoje mora no Sul, né? Não sei se é Rio, São Paulo, não sei onde é que ele tá, mas ele tá vivendo agora do fazer literário, né? E ele lançou esse livro, Padre Cícero, né? Você, obviamente, leu. O que é que você achou? O Lira Neto deu uma contribuição boa aí para a gente compreender Padre Cícero? O Lira Neto, eu acho que é um dos melhores da atualidade biógrafos, né? Do Brasil, né? Brasil. Ele disputa essa categoria, ele né? Escreve, tem uma leitura bastante objetiva, bastante clara. Você começa a ler, não quer terminar. O que é muito bom, né? Quer ler de uma vez só. É um livro bastante... É jornalista, escreve jornalista. Ele trabalhou muitos anos no Jornal Povo. Jornal Povo, gente muito boa. Já veio aqui várias vezes. Já escreveu de José de Alencar, de Maísa, de Getúlio, que tem uma trilogia. Eu acho que é da Maísa que vai ter alguma coisa... Uma riqueza muito grande de detalhes. E esse livro do Padre Cícero, ele pegou os principais clássicos, né, e faz uma abordagem colocando a figura, a questão... A controvérsia que existia, os dois lados, não é? Ele coloca tanto as pessoas que interpretam, as várias interpretações, ele faz uma abordagem bastante objetiva. Eu gosto da leitura dele, indico a leitura tanto do Rafa de la Cava como do Lira Neto. Ok, tá aqui, só para dar informação direitinho, o livro do escritor cearense Lira Neto vai virar série da Netflix. O nome do livro é Uma História do Samba. Deve ser legal, não li ainda esse livro dele, mas tá aí só para fazer o registro, né? O professor Aurélio, Juazeiro teve todo esse início, né, com o Padre Cícero e tal, teve o falecimento dele. Juazeiro tornou essa importância toda devido a Padre Cícero, e que outros acontecimentos a gente pode registrar na história da cidade que contribuíram para Juazeiro ser, vamos dizer assim, essa potência que é hoje? Não resta dúvida que a principal e mais importante foi a ação do Padre Cícero, não é? E veja bem, e aí você teve alguns fatos na história que a turma, primeiro, a emancipação política da cidade. Que, ao contrário do que ocorreu em outras localidades, que era feito muito mais por arranjos, por divisões, por acordos, aqui houve um processo de luta para se emancipar do crato. Em 1909, você que é da imprensa, foi criado um jornal, o Rebate. O Rebate. Então, é o primeiro jornal impresso no Juazeiro. Impresso, inclusive teve já edições dele relançadas, e um importante jornal escrito pelo padre Alencar Peixoto, por Floro Bartolomeu e pelo José Marrocos. E qual era a função desse jornal? Divulgar o cotidiano daquela época, mas defender a independência do Juazeiro. Depois... Tá aqui, estou aqui com uma cópia do Rebate. Isso, a primeira página do Rebate. Depois houve todo um processo houve inclusive uma greve geral de 1910 dos trabalhadores do Juazeiro que trabalhavam no crato, porque houve uma missão, uma visita missionária da diocese, e um certo padre chamou os rumeiros do Padre Cícero, acusou, denigriu a imagem, disse que eram bandidos, eram ladrões, eram isso, disse vários impropérios, e por conta disso os trabalhadores se negaram a ir trabalhar na cidade do Crato, nas fazendas, nas propriedades. E depois houve também no dia 7 de setembro de 1910, uma grande passeata de mais de 1.000 pessoas, certo? Naquele período, exigindo a independência do Juazeiro. Foi tanto que o Padre Cícero, nesse momento, o Padre Cícero, que tinha a postura dele durante toda a história, uma postura de muito mais de conciliação, era um conciliador. Ele era muito conciliador, né? Ouvia as pessoas, ouvia e dava os conselhos. Ele não era um grande orador, mas era sintonizado com o universo do sertanejo,
aquele universo até porque ele era parte, né? Ele não era uma coisa estranha, claro, Padre Cícero. Ele vivia... Nasceu aqui no centro do Crato, influenciado pelo família que não era rica, né? Mas ele também foi influenciado pela cultura local, né? Pela cultura local e pela cultura eclesiástica da igreja, dos padres lazaristas, que eram padres formados, intelectuais. Então, são esses dois mundos que ele era um intelectual, a gente pode dizer. Era um intelectual, claro. Preparado. Ele tinha muito conhecimento, contato com o mundo acadêmico, com o mundo da igreja, com a hierarquia, mas tinha também principalmente contato com o povo. O povão. Que não tinha letra de nada, né? A maioria absolutamente analfabeta. Claro, o padre ele era um intelectual. Na época, claro que imagine o que era o Nordeste em 1911. Deus nos livre, né? O que era? Era o universo. Hoje a gente reclama, né? Que nós somos. Há todo o preconceito contra o Nordeste também. Mas é importante porque faz parte da nossa cultura. Mas, então quero dizer que a independência foi um marco importante. E foi todo um processo. E o Padre Cícero, ele diz, olha, eu sou filho do Crato, mas o Juazeiro é meu filho. Aí a partir daí ele vai entrar, de fato, na luta política pela independência, vai escrever cartas ao principal governante da época, o comendador Nogueira Arcioli, pedindo a emancipação do Juazeiro, pedindo que o Juazeiro se tornasse, até porque já estava maior do que o Crato e arrecadava mais recursos do que o Crato naquele momento. E até que vai se dar o reconhecimento pela Assembleia Legislativa, que hoje faz basicamente 106 anos, né? Essa data é a data que vai ser reconhecido pela Assembleia Legislativa a emancipação do Juazeiro. Isso. Mas esse fato... Que é o dia 22 de julho de 1911. Mas esse fato ele vai ter um outro desdobramento mais importante. Você sabia que a pessoa que nasce em Juazeiro pode ser chamada juazeirense ou norte juazeirense? Sabia disso? O gentílico, né, que chamam, né? Tá aqui, ó. O aniversário 22 de julho. 22 de julho de 1911 foi a emancipação, portanto, 106 anos. E o gentílico nosso quem for nascido, por exemplo, o Cícero Ney é juazeirense ou norte juazeirense. Tá correto, né? Mas o popular é o juazeirense. Agora, o fato também interessante, logo após a independência, vai ser o famoso, no dia 4 de outubro de 1911, quando o Padre Cícero vai juntar aqui no Cariri, aqui no Juazeiro, os principais líderes políticos. Pois vamos fazer o seguinte, deixa eu só falar um pouco do rebate. Aí eu vou pedir um intervalo e a gente volta falando do Pacto dos Coronéis, que é isso que você vai falar agora, e também da questão do Caldeirão, né? Do Caldeirão. Foi aquele movimento que o Padre Cícero teve muito a ver com ele. Olha, gente, é o seguinte, o professor Aurélio falou aqui do rebate. O rebate, foi o pioneiro no jornalismo impresso na cidade de Juazeiro do Norte. Foi fundado esse jornal pelo padre Joaquim de Alencar Peixoto, funcionou de 18 de julho de 1909 a 3 de setembro de 1911. Foi criado para apoiar o movimento que reivindicava a emancipação política de Juazeiro do Norte, que na época era um povoado da cidade do Crato. Estava à frente do seminário Padre Alencar Peixoto, aliado de primeira hora e depois um dos mais ferrenhos adversários do Padre Cícero. A redação, gerência e tipografia, conforme consta no expediente do jornal, ficavam no prédio na rua Padre Cícero, número 343. Igualmente, de acordo com informações presentes no expediente do jornal, o gerente de O Rebate era Felizmino de Alencar Peixoto, irmão do Padre Alencar Peixoto. Além de gerente, Felizmino foi por algum tempo um dos redatores do periódico. O Rebate entra na categoria dos periódicos que cumpriram uma missão. Tinha como objetivo bem específico
pretendia amplificar argumentos a favor da emancipação do povoado de Juazeiro e agredir os que se opunham a esse intento. Não era um jornal noticioso, mas um míssil, uma arma a serviço dos partidários do Padre Cícero e dos interesses de Juazeiro. Quem escreveu isso foi o professor Gilmar de Carvalho, professor do curso de jornalismo da UFC, no seu livro A Xilogravura de Juazeiro. Aliás, é bom abrir um parênteses, Gilmar de Carvalho é um dos pesquisadores também, né, professor Aurélio, de Juazeiro, da xilogravura, da cultura, das manifestações culturais e também da figura do Padre Cícero, né? O Gilmar de Carvalho tem vários livros, gente boa, professor do curso de jornalismo da UFC, já trabalhou em vários veículos de comunicação, inclusive acho que ele passou pelo Povo, um pesquisador de primeira hora. E ele escreveu o seguinte, ele disse o seguinte: interessante ver a força ideológica do impresso, mesmo quando prevalece a tradição oral, como no caso do Juazeiro. O jornal também trazia um prestígio para a causa e uma possibilidade de atingir as elites, o alvo da iniciativa e a justificativa de alto investimento, né? Falou. Então, outra análise feita pelo professor Gilmar de Carvalho é quanto à situação financeira de o rebate. Não deve ter sido nada fácil manter a periodicidade da publicação, tendo-se em conta a escassez dos anúncios e o alto índice de analfabetismo que levava à prevalência de uma oralidade manifestada na importância que o cordel e a cantoria viriam a ter e ainda tem na região. É um fato também, né? Claro, antes da gente fechar aqui às 11h30, professor, ele diz uma coisa muito interessante, o Gilmar de Carvalho, que ele diz que como tínhamos um alto grau de analfabetismo naquela época, óbvio, né? O domínio da oralidade. Oralidade. Aí onde entra a cantoria e o cordel, né? Os cantores de feira, eu sempre gosto das cantorias. É muito legal. Porque ali aquela turma, eles são antenados com tudo que acontece. Exatamente. E eles, aquelas cantorias, eles sabem tudo que ocorre aqui no Brasil, no Ceará, no mundo, e tem a capacidade e a maneira criativa de colocar poeticamente. Inclusive é uma forma de informar as pessoas, né? Aí ganhou essa importância toda o jornal. Agora não deve ter sido fácil também montar um jornal. Hoje a gente sente uma dificuldade, a grana, né? Jornal naquela época, onde devia ser impresso esse jornal? Eu não tenho aqui na história do rebate aonde ele era impresso, né? Não, tem aqui, ó. A povoação de Juazeiro, que aspirava à condição de cidade, já contava com uma tipografia, em janeiro de 1909, o que significa que a aquisição e chegada da maquinaria se deram no ano anterior. O projeto de fazer circular o rebate como órgão de propaganda da causa da emancipação estava bem arraigado e se fez com o rigor de uma estratégia e com alcance de lideranças como a de Padre Cícero, José Marrocos e Padre Alencar Peixoto, além do recém-chegado Dr. Floro Bartolomeu. Importante do jornal, que é para divulgar as ideias. Por que é que deu certo, né? Se juntou José Marrocos, Padre Alencar Peixoto, Dr. Floro Bartolomeu e o próprio Padre Cícero, né? Tá aí, porque deu certo. Mas ele depois, quando houve a emancipação, o rebate acabou-se, né? Ele cumpriu um papel histórico e determinado. O papel dele foi justamente defender a emancipação. Defender, né? Ideologicamente, politicamente, teoricamente, com argumentos, né? A independência que se consolidou em 1911. Ok, gente, olha, estamos hoje com Aqui Agora. Você pode participar, fazer alguma pergunta pelo 981064810, um programa que a gente está falando sobre a história de Juazeiro do Norte, aqui com o professor Aurélio Matias, que é professor, historiador e mestrando em ciências sociais.